Tem um outro destaque: o advogado de Donald Trump, Martin DeLuca, ele analisou a conversa entre o presidente dos Estados Unidos e do Brasil. Fez um alerta a Lula, dizendo ser preciso distinguir o que são palavras agradáveis, amáveis e o que são ações. Segundo o defensor da Trump Media, apesar da euforia de alguns setores do governo federal, é certo que a América vai tomar medidas para corrigir os abusos. DeLuca também declarou que é preciso aguardar o desenrolar das negociações antes de ter uma imagem clara dos resultados, já que, apesar dessas sinalizações, até o momento nada mudou em relação ao tarifaço e às sanções também impostas a autoridades brasileiras. Começar essa com o Dávila, o quase diagnóstico, feito pelo advogado da Trump Media, dizendo: uma coisa são palavras bonitas, outra coisa são as ações. É preciso separar as coisas, porque há uma certa empolgação demasiada na avaliação dele, Dávila. Cariato, não é possível ter nem empolgação e também não ter desânimo. O importante é ter objetividade e pragmatismo. É claro que o governo dos Estados Unidos tem enorme interesse em algumas áreas, principalmente as terras raras, os minerais raros. Isso é algo que estará na mesa. Se isso não estiver na mesa, não tem como reduzir as tarifas em relação ao Brasil. Então, algumas questões importantes estarão à mesa. E se o Brasil reagir positivamente a isso, Lula poderá, sim, colher os louros de derrubar as tarifas de 50% para 10% ou 15%, E Trump poderá também colher os louros de dizer: olha, apesar de um governo de esquerda, os Estados Unidos vai explorar os minerais raros, que é fundamental para a nossa soberania nacional, para o progresso tecnológico dos Estados Unidos, e os dois vão cantar vitória e está tudo certo. Ou seja, se a negociação se atrelar às questões comerciais, econômicas, e tiver um esforço genuíno para um escutar o outro e poder acomodar o interesse do outro e pensar qual é o discurso de vitória de cada um. Se a gente fizer um acordo, Donald Trump puder fazer esse discurso de vitória, que agora ele tem acesso aos minerais raros e a soberania americana está assegurada, e Lula poderá fazer o discurso que negociou com os Estados Unidos, jogou duro e as tarifas vão cair de 50% para 10%, os dois declararão vitória em cima de uma negociação de interesse de ambos os países. Por isso, não é hora para tocar bumbo, nem para ser pessimista. É hora de pragmatismo e objetividade. Se essas duas palavras se sobrepuserem na negociação, será bom para os dois países. Mesmo porque os dois tiveram um primeiro contato e cada presidente acabou designando outras figuras para tocarem essas negociações. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. Você, Mota, como interpretou, qual a leitura que a gente pode fazer a partir da declaração do Martin DeLuca, que já atendeu a gente outras vezes, Acho que concedeu 2 vezes entrevistas para a gente aqui no Pingos. Vai lá, Mota. A minha leitura é muito menos otimista que a do Dávila, mas isso não surpreende ninguém, O Dávila é o nosso otimista aqui de plantão. Eu acho que é evidente que é preciso esperar o resultado das negociações para saber se houve algum avanço real. Agora, o avanço que pode acontecer é a retirada de sanções que foram colocadas por Donald Trump, segundo ele próprio, por razões bastante específicas que tem a ver com a situação atual do Brasil. A situação atual do Brasil não vai se resolver nessa negociação. Então, eu acho que a chance da negociação ser realmente boa para o país é pequena, ou quase zero. Agora, para quem só está preocupado com a narrativa, para quem só está de olho na eleição do ano que vem, o resultado já veio. Porque imagine que você está desesperado, porque você não tem nada de positivo para mostrar, e ano que vem tem eleição. Olha a preocupação. Aí o homem mais poderoso do mundo chega e diz, para todo mundo ouvir, que você é um sujeito agradável, um cara legal.
O homem mais poderoso do mundo diz que conversou com você e a química foi boa. É evidente que isso será usado eleitoralmente, independente do resultado de futuras conversas ou de futuras negociações. A narrativa já está criada. Pois é, os nossos comentaristas repercutindo e analisando a manifestação de Martin de Luca, ele advogado de uma das empresas de Donald Trump, dizendo que os Estados Unidos não abririam mão de corrigir abusos na relação com o Brasil, possivelmente, e ele acaba jogando um balde de água fria naqueles que acabaram estourando rojões, né, achando que Lula teria resolvido todos os problemas naquela conversa com Donald Trump. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né, Beraldo? Mas você achou que as palavras ditas pelo advogado de Trump acabam indicando alguma coisa? Ele deu alguma pista ou não? É simplesmente um palpite? O mais importante das declarações do advogado é estabelecer algo fundamental. Uma coisa é a narrativa que se cria em torno do fato. Coisa muito diferente é o fato concreto, sobretudo nessa situação em que, para se solucionar o problema grave que está colocado aí, não foi resolvido ainda, que é uma tarifação num patamar mais alto para o Brasil, sob a alegação de que o governo norte-americano, o governo de Donald Trump, não compactua com as ações que estão sendo tomadas no Brasil contra a liberdade de expressão em relação a pessoas, indivíduos norte-americanos e também empresas norte-americanas, e também uma insatisfação com a forma que o judiciário brasileiro está tratando e julgou Jair Bolsonaro. Então, isso foi colocado pelo presidente norte-americano. Quando a gente vê o presidente norte-americano, por iniciativa própria, fazer manifestações, fez na ONU, depois fez durante seu discurso, né, dizendo que tinha tido um encontro de 30 segundos, mas que teve um sentimento muito positivo em relação ao presidente Lula, e depois fizeram aquela ligação de vídeo e, na sequência, ele posta no Twitter, ele também dá declarações em entrevista no Salão Oval, passando uma mensagem positiva em relação ao contato dele com o presidente brasileiro. Isso gera um clima, no meu entendimento, favorável aos Estados Unidos, à medida que vai ficar muito mal para o governo brasileiro não chegar no entendimento com o governo americano. Passou a ser importante e estratégico para o presidente Lula sair desse contato com Donald Trump com algum tipo de vitória. Para os Estados Unidos isso vai ser maravilhoso, porque ele vai colocar na mesa tudo o que ele quer e vai ter mais argumentos para convencer o governo brasileiro a aceitar as suas condições. E as condições serão, sobretudo, positivas para os Estados Unidos. Porque a gente precisa lembrar, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos, é favorável ao Brasil, e ela vai se tornar ainda mais favorável aos Estados Unidos. Como a gente tem uma atuação internacional, uma atuação hoje diplomática na pessoa do presidente, não na pessoa, na representatividade da diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada mundo afora, mas hoje a forma como há essa condução das relações internacionais, a gente é um cordeirinho, a gente é um cachorrinho. A gente é aquele que fica passando ali, vem um, faz um carinho, vem outro, dá um tapa, mas nada acontece. A gente não late para ninguém, a gente não morde a mão de ninguém. A gente apanha quietinho. Se derem um pedacinho de carne para a gente, se derem um pedacinho de frango para a gente, que a gente fica assistindo ali, sentadinho na frente da padaria, a gente está feliz, a gente fica manso. É assim hoje a diplomacia desse governo. Agora, tenho mais um minuto, eu vou até passar para o Beraldo, só para a gente fechar esse módulo aqui. Várias pessoas escrevendo, inclusive no nosso chat, pelas plataformas digitais, sobre a possibilidade, eu sei que é difícil classificar como governo, mas eu vou atribuir ao líder norte-americano. Existe alguma chance do presidente norte-americano estar blefando nessa relação com o presidente brasileiro? Beraldo, um minutinho para você. Não tem blefe, tem estratégia. O presidente Donald Trump entendeu que, nesse momento, tendo em vista os interesses norte-americanos, não apenas na parte comercial, mas também as questões minerais e por aí vai, inclusive para frear essa entrada da China, que ficou com o conflito entre Brasil e Estados Unidos. A China ficou com portas abertas no Brasil, inclusive para controlar o escoamento de produção agrícola.
o presidente norte-americano entendeu que ele precisa distensionar, ir para a mesa, vai colocar o presidente brasileiro numa posição de não poder recuar e de sair de lá com um acordo, e esse acordo vai ser favorável aos Estados Unidos. Então, é uma estratégia, uma jogada que hoje está a favor dos Estados Unidos. Rápida parada para você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan.